E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa segunda aula, né? Vai ser um pouco diferente da aula da semana passada, porque a aula dessa semana já aconteceu, só que a gente teve um problema na gravação, né? A aula aconteceu normal no IME, como tem sido, mas tivemos um problema e a gente só percebeu isso depois que a aula acabou. Enfim, então acho que a melhor maneira que a gente pode fazer para a gente não perder esse conteúdo, para a gente não deixar de colocar esse conteúdo, é fazer essa gravação assíncrona depois e disponibilizar para vocês. Enfim, desculpa por isso, porque vai perder um pouco da aula, né? Vai perder um pouco da dinâmica de sala de aula, de dúvidas, perder um pouco da necessidade de fazer a dinâmica de prática também, eu acho. Mas eu vou passando por slides com vocês, explicando o conteúdo. Eu acho que, enfim, vai ser o suficiente para entender um pouco disso. E, enfim, nas outras aulas isso já não vai acontecer mais e a gente vai voltar ao normal. Mas vamos lá. Na semana passada a gente falou do HTML e essa semana a gente vai falar sobre o CSS, né? Então, vamos começar falando sobre o que é o CSS, né? O CSS, ou Cascading Style Sheet, ou como diria isso, é como se fosse uma folha de estilo em cascata, né? Então, a primeira parte que a gente pode tentar é foco em estilo, né? Uma folha de estilo, sobre estilo. Então, ele não vai colocar mais coisas na tela, ele não vai mexer na lógica de como as coisas funcionam lá dentro, ele só vai mudar o estilo. Então ele não vai colocar um botão novo, ou ele não vai fazer com que quando eu clique esse botão algo aconteça. Não, ele vai mudar o estilo do botão, ou mudar o estilo do botão quando ele é apertado, sabe? É isso que ele vai fazer, ele vai mudar a cor de alguma coisa, ele vai mudar o estilo da página, sabe? Ele não acrescenta nada ou não muda o funcionamento das coisas, só muda o estilo aplicado sobre ela, basicamente. E outro ponto, né? Ele fala que é em cascata. O que significa isso, né? É o sistema de como funciona a herança deles. Então, assim como a gente comentou da herança na aula passada, né? No HTML, que a herança é naquele sistema de uma árvore, né? A árvore invertida, e você vai tendo os galhos espalhando e os filhos, o CSS também funciona dessa maneira, né? Então, todo o estilo ele é herdado de pai para filho. Então, a gente vai ver mais sobre isso, mas é importante pensar nisso, né? É um sistema com bastante herança. E, assim como o HTML, ele é interpretado pelo navegador. Também não é uma linguagem de programação, como a gente discutiu com o HTML, né? Porque não tem lógica, não tem variáveis, enfim. Mas ele vai ser interpretado pelo navegador, ele vai ser interpretado pelo navegador em cima de um HTML. Ele vai estar sempre linkado a um HTML, vinculado a um HTML, vai agir sobre ele, né? Enfim, mas o que ele faz exatamente, né? Como eu comentei, ele tá focado no estilo. Então, ele vai selecionar algo da HTML, uma vez que a gente já tem a página HTML pronta, ele vai selecionar algo dessa página, ele vai especificar o que desse algo, né? Ele vai selecionar um elemento, né? Então, o que desse elemento que ele quer mudar e como ele quer mudar. Então, aqui a gente pode ver um exemplo. Essa primeira imagem é uma imagem de HTML normal, então a gente tem aí título, a gente vai ter lista, a gente vai ter imagem, links, só que com um pouco de CSS a gente já pode mudar bastante o visual dessa página simples, deixá-la muito mais agradável, mudar como as coisas se arranjam na página. Então você pode ver que na primeira a gente tem uma estrutura de pilha, né, que fica um em cima do outro ali, a gente já consegue deixar um do lado do outro, enfim, a gente consegue mexer em bastante coisa. E tá certo, mas como escrever, né? Ok, agora que eu já sei o que o HTML pode fazer, como que eu escrevo isso? Primeiro, o HTML precisa do seletor, né? Então ele vai identificar em que conjunto de tags ou em que tag eu vou agir, né? Ele vai selecionar o elemento do HTML que eu quero agir sobre. Depois você vai ter os atributos, que vai determinar o que vai ser estilizado naquela tag. Uma vez que eu já selecionei a tag, beleza, eu já sei que eu vou agir sobre aquele link ou sobre aquela imagem. O que eu vou agir nele? Eu vou agir sobre o tamanho dele? Eu vou agir sobre a cor de fundo? Sobre a cor da fonte? Sobre a fonte em si, né? Sobre a borda, enfim. E o valor, que é como eu vou mudar esse atributo, né? Então, beleza, eu vou mudar a cor da fonte, mas para que cor? Então, seria para azul, enfim, ou outra cor, né? Então, a gente tem ali aquilo que eu comentei, né? O seletor responde a pergunta de onde ele vai mudar.
o atributo responde o que ele vai mudar e o valor responde como ele vai mudar isso, né? Então é bom para entender esses 3 conceitos ter essas 3 perguntinhas. Onde, o que e como. Enfim, aí a gente já pode ver na prática isso, né? Então a gente começa com o seletor, né? Então aí a gente pode ver que ele está selecionando a tag H1. Então ele está falando, beleza, todas as tags H1 que eu tiver no HTML vão ter esse estilo seguinte. Depois ele abre e fecha chaves, né? E dentro dessas chaves ele vai ter o atributo. Nesse caso ele tem 2 atributos aí. Você pode que tem tanto o background color quanto o color. E depois, logo em seguida, né, 2 pontos, o valor que ele vai dar para esse atributo. E você pode colocar quantos pares de atributo valor você quiser, né, separando eles por ponto e vírgula. Então aí, por exemplo, a gente fala que todas as tags que forem de título 1, todas as tags H1 vão ter essa cor, né, e vão ter a cor de fundo vermelha. Então, só que a gente não pode se limitar a isso, sabe? Se limitar, beleza, todos os H1, todos os títulos vão ter esse estilo, mas se eu quiser um título de uma cor e um título de outra coisa, é para isso que funcionam os seletores. Os seletores, eles vão além do dizer que tipo de tag são. Então aqui a gente tem um exemplo diferente de algum outro seletor, que nesse caso vai ser... Enfim, é muito triste não estar tendo aula, né? Não poder perguntar isso para vocês, mas... Então vou ter que dar a resposta direto, mas que nesse caso é o seletor de classe, né? Então na semana passada a gente passou um pouco em cima sobre a ideia de tag, identidade, e comentei que existia classe ali. Então aqui, por exemplo, eu vou estar pegando todos os elementos que tiverem essa classe título, não só o H1. E não só necessariamente eu vou estar fazendo uma classe entre os H1s, né? Eu posso ter um H1, imagem, enfim, mas vamos discutir isso um pouco agora mais pra frente, né? Porque a gente falou antes sobre identidade, sobre classe, mas o que é isso? Enfim, identidade, como a gente tinha visto, é algo que vai identificar uma tag específica. É o RG daquela tag, pô. Só ela vai ter só uma tag pode ter uma identidade, pode ter um ID. Nenhuma outra tag pode ter um ID igual. Enquanto a classe, ela vai representar um grupo. Não necessariamente toda classe que você tem precisa ter mais de um membro, né? Pode ter uma classe que só vai ter um membro. Mas ela pode identificar várias coisas. Então, por exemplo, aqui a gente tem a classe título. Então eu posso ter vários títulos na minha página, sabe? Eu posso ter um título principal grandão lá no meio e um título que vai ser para uma seção embaixo, mas todos são títulos, né? Mas se eu quiser determinar aquele título principal lá em cima, eu posso colocar a identidade dele, que é o título principal, sabe? Como a gente vê aqui. E aí a gente pode ver que a diferença entre eles vai ser como eu posso saber, né, que eu estou usando uma classe, que eu estou usando um ID. Quando eu vou usar a classe para dizer, né, a gente vai usar o ponto antes. Então, ponto, nome da classe. E quando eu vou usar o título, a gente vai usar o hashtag antes. Assim como a gente fez na aula anterior para linkar no href, né, na tag A gente usava href e aí hashtag nome ID. Então é porque esse é o tipo de seletor de identidade. Então quando a gente vai no HTML, a gente vai ver que existe isso. Vai existir tanto um H1 com a classe título, quanto pode existir um H1 com o ID título principal. E não impede também de que essa classe, beleza, só H1s podem ter essa classe. Não. Então eu posso ter um H1 com essa classe, mas eu posso ter um texto normal com essa classe também, com a classe título, sabe? Então a classe não é algo que se limita pelo mesmo tipo de tag, sabe? Tudo que você colocar aquele título, tudo que você colocar aquela classe vai ter o mesmo estilo que o HTML estiver aplicando sobre. E, enfim, indo um pouco além disso, né? A gente já viu agora classe, identidade, a gente já viu tag normal, e agora a gente vai ver esse outro seletor diferente, que é um seletor chamado de pseudoseletor. O pseudoseletor, ele é feito para identificar um estado daquele elemento. Então, é um pouco que a gente vai começar a ver de coisas dinâmicas no CSS, no HTML em si, né? Porque antes disso, no HTML, a gente não via nada dinâmico. E, enfim, a gente não pode chamar isso de dinâmico ainda, a gente vai ter mais coisas dinâmicas quando a gente for mexer no JavaScript, mas isso aqui já é um começo do dinâmico, porque a página começa com um estilo
mas de acordo com a interação que o usuário fizer, ela vai mudando. Então, como a gente pode ver aqui, no GIF do lado, a gente tem um botão, e quando o usuário passa o mouse em cima desse botão, ele muda a cor de fundo, e quando ele clica no botão, esse botão abaixa. Então eu estou mudando o estilo dele baseado na interação do usuário. Então eu posso fazer isso juntando a pseudoclasse ao seletor. Você pode ver que esse seletor, né, o A2.solver, ele é a combinação de um seletor normal, né, que indica uma tag, mas que não impede de que isso fosse uma classe ou que fosse uma identidade, não poderia ser um ponto título, um hashtag alguma coisa, e aí o estado o que está acontecendo naquela tag, né, o que está acontecendo naquele elemento para que esse estilo seja aplicado. Então eu estou falando, beleza, todas as tags As, quando elas estiverem sob a ação do hover, ou seja, quando o usuário passar o mouse por cima dela, eu quero que você aplique esse estilo aqui. Eu quero que você coloque um background crawler de vermelho e coloque essa cor nele. Beleza? E, enfim, como a gente mostrou aqui, não se limita só no hover. Então a gente tem, por exemplo, o active, que é quando você está clicando naquela coisa. Então o que a gente pode ver no lado, né, quando clica. Ou visited, que é mais usado para links. Então, uma vez que um link já foi visitado, vocês podem ver que isso pode acontecer bastante no Wikipedia, talvez tenha um pouco disso, que o link que você não visitou ainda, ele tá azul, mas o link que você já visitou, ele tá com uma cor diferente, para você saber que você já visitou ele. Enfim, seguindo. Então, eles são os principais seletores, né? Tem mais alguns, mas eu não vou me estender aqui, eu acho que não é interessante, e esses vão ser os que vocês vão estar vendo em todo lugar, que vocês vão estar usando realmente, né? Então a gente vai ter o seletor por tag, né? Que seleciona todas as tags daquele tipo. O seletor por classe, que, enfim, é o ponto nome da classe, né? O da tag é só o nome da tag, o da classe é o ponto nome da classe, que vai selecionar todas as tags e elementos com aquela classe. O seletor por ID, que vai selecionar todos os elementos com aquele ID, que é o hashtag nome do ID. E o seletor por o pseudo-seletor, né? Que vai passar um seletor primeiro, então nesse caso é um A, então todas as tags A, todos os elementos A, quando estiverem nessa ação, que no caso é hover de novo, vão sofrer isso. Então, por exemplo, quando eu renderizar esse objeto normal, quando a página começar, esse link não vai estar com esse estilo. Mas quando eu passar o mouse em cima dele, aí sim esse estilo vai ser aplicado. Quando eu tirar, esse estilo sai de novo. Então, sendo algo dinâmico, como a gente comentou, né? Então, enfim, na sala a gente fez um exercício, mas eu acho que, enfim, vai perder boa parte da dinâmica aqui, então vamos seguir. O HTML, ele tem duas maneiras de se aplicar, né? Agora indo um pouco mais do vínculo o HTML não, desculpa, o CSS tem duas maneiras de se aplicar, de se escrever, né? Agora indo um pouco fora de como escrever o CSS em si, mas para onde escrever ele, como vincular ele a esse HTML, né? Como eu comentei no começo, o CSS ele sempre vai estar vinculado ao HTML. Não existe escrever CSS sem HTML, porque, como eu falei, o CSS ele não cria nenhum elemento, ele só vai estilizar os elementos já prontos. Então, se eu não tenho HTML para criar esses elementos, se eu não tenho algo para criar esses elementos, aonde que o CSS vai agir? Então, a gente tem que entender, ok, fiz o CSS, mas como que eu vou vincular ele ao meu HTML? Tem duas maneiras, que é o CSS interno ou o CSS externo. O CSS interno, ele é usado, como a gente vê aqui na primeira imagem, na tag style. Então, essa tag se localiza dentro do head e, enfim, você vai abrir e fechar essa tag e dentro dela você vai escrever o seu CSS, normalmente, sabe? Então, vai colocar o seletor, atributo, e você pode colocar quantos seletores você quiser, né? Quantas regras CSS que a gente vai chamar, né? Cada um desse conjunto, né? Seletor, abre e fecha aspas, e dentro dos seus atributos a gente chama de regra, né? Então, você pode passar quantas regras você quiser. Então, como a gente vê ali, na primeira imagem ele passa uma regra, mas também tem o externo. O externo, ele não usa a tag style, em vez disso ele usa a tag link. A tag link é uma tag que não se limita só ao HTML. A tag style, beleza, ela está dizendo o que tiver aqui dentro vai ser um CSS. Mas a tag link, o que ela faz é, eu quero linkar um outro documento ao meu HTML. E aí, para isso, você tem que dizer que tipo de documento é esse.
Porque você pode estar linkando alguns outros tipos de documentos. A gente vai ver mais pra frente que vai ser isso que a gente vai usar para linkar JavaScript, por exemplo, ou linkar outros documentos que vão dar lógica ao nosso HTML. Mas, por enquanto, a gente vai estar linkando estilo, folha de estilo. Então, a gente fala para ele, beleza, eu tenho um link, a relação desse link que vai ser uma folha de estilo, então a gente usa para isso o atributo rel, né, rel, e para isso a gente passa o valor stylesheet para ele saber que o que eu vou passar é um CSS. E aí depois a gente passa o href, com o nome do nosso arquivo, né? Então a gente vai ter um arquivo separado que vai ser... Oh, maravilha, eu tinha colocado o círculo em volta e agora que eu fiz isso. Mas, enfim, a gente vai ter um arquivo separado que vai servir para... que vai ser linkado ao nosso HTML, né? Então imagina que a gente tem, assim como na tarefa 1, a gente tem o nosso index.html, agora a gente vai passar um style.css na mesma pasta. Então, assim que a gente coloca esse link, ele olha na pasta, ele olha o arquivo que eu tô, né? E olha na minha pasta, beleza, na minha pasta eu tenho um style CSS, então eu vou usar ele para utilizar esses componentes, esses elementos que eu tenho aqui na página. E o resultado é o mesmo. No fim a gente vai ver que a gente tem a mesma coisa, né? Independente se eu estou usando interno ou externo, o resultado que eu tenho na estilização vai ser a mesma, sabe? Então, qual a diferença, né? Por que existem esses dois, né? E, enfim, para que saber dos dois? É porque eles têm as suas diferenças, sim. E é bom saber quando usá-los, né? Não são diferenças nas implicações deles, as implicações deles são as mesmas, então eles vão sempre ter o mesmo resultado para o usuário não percebe isso, mas dependendo da maneira com que a gente usa cada um, pode ajudar muito a nossa vida como desenvolvedor. Então, uma das vantagens do externo em relação ao interno, por exemplo, é que ele é muito reaproveitável. Então, uma vez que eu fiz um arquivo style CSS, se eu quiser aplicar esse estilo e eu tiver várias páginas do HTML, né? Então imagina que você tem um site que tem várias páginas, que você clica numa página de login, que você clica numa página sobre, que você clica numa outra página de um perfil. Então, quer dizer que você quer colocar o mesmo estilo sobre todas essas páginas. Você só vai precisar criar um arquivo style e linkar eles a todos os seus HTMLs. Enquanto isso, se você estivesse usando o interno, você teria que copiar ele e colocar aquele style dentro de cada arquivo HTML. Que no nosso exemplo ali foi um style pequeno, mas enfim, quando as coisas vão ficando mais complexas, não é difícil do seu CSS ficar cada vez maior. Então você acabaria colocando linhas e linhas e linhas em todos os arquivos, o que deixaria mais confuso para outra pessoa mexer, também para mudança. Então, imagina que, beleza, eu fiz isso, né? Pô, quis fazer interno, vou fazer interno, então tem todas as minhas páginas, copiei e coloquei em todas as minhas páginas. Mas, putz, eu reparei que a cor de fundo tá azul claro. Eu quero um azul um pouco menos claro, uma mudança assim, de nada. No externo, eu vou abrir o style CSS e vou mudar lá, em um lugar. No interno, não. No interno eu vou ter que ir em arquivo por arquivo HTML por arquivo HTML, procurando onde está aquilo dali e mudando. Então é muito fácil de que você crie uma dissincronia entre as suas páginas, porque você pode esquecer de mudar uma página, né? O desenvolvedor é humano, o desenvolvedor ele erra também. Então você pode acabar causando um comportamento inesperado usando o interno. Mas ainda assim a gente tem que o interno ele é um pouco mais útil para mudanças pontuais. Então se eu quero fazer uma mudança que realmente vai ser somente em uma página, não posso usar o interno, só vai estar nessa página, é muito específico aqui. Eu não preciso criar um novo arquivo de estilo para ele, né? Enquanto no externo a gente tem a vantagem de que a gente está desacoplando esses dois mundos. Então a gente está dividindo esses dois mundos em duas coisas diferentes. Então quando eu quero mexer em estilo, eu tenho um arquivo para mexer em estilo. Quando eu quero mexer em estrutura, eu tenho um arquivo para mexer em estrutura. Eu não vou estar misturando esses dois mundos. Outra coisa que a gente deve manter o olho, né? Quem já está um pouco mais avançado, ou lá na frente vocês podem lembrar, os frameworks, eles tendem a usar mais o interno, né? Então, às vezes, no React, no Vue, a gente vai estar usando mais algo que é mais parecido com o interno, né? É difícil falar que é o interno, porque, enfim, né, é outra estrutura, mas, enfim, também dá para usar o externo, mas, enfim, é bom, para quem já sabe, quem está um pouco mais avançado e sabe um pouco desse conteúdo, é bom ter isso em mente.
Mas, continuando. Falando agora sobre a especificidade. Como a gente falou, a gente tem diversos seletores no HTML, certo? E eu posso selecionar tanto por ID, quanto por classe, quanto por tipo de tag. E, enfim, vamos voltar para aquele exemplo do começo da aula, sabe? O exemplo dos títulos. Então imagina que eu tenho uma página com vários títulos. E, enfim, eu quero criar uma classe para esse título. Eu quero que todo título meu, eu quero que todo H1 tenha um estilo que ele seja em negrito, um negrito mais forte. Eu quero que ele seja sublinhado, melhor, né? Eu quero que ele seja sublinhado. Todo H1 vai ser sublinhado. Tá, coloquei. E aí, todos esses títulos, né? Eu tenho vários títulos na página, vou colocar todos na classe título. Faz sentido, certo? Beleza, colocamos todos na classe título. Todos os títulos estão na classe título. E aí eu falo, tudo que tiver na classe título vai ter uma cor vermelha. Beleza, então todos os meus títulos vão ficar vermelhos. Mas aí eu falo, mas o título principal da minha página eu quero que ele seja verde. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar ele da classe título? Mas aí não fica meio estranho, porque ele não deixa de ser um título, né? Ele só é um título, mas ele é um título especial, ele é um título específico, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o ID dele, porque ele é o ID, ele é o título principal, eu quero só ele. Então, o que a gente chama de especificidade é quando a gente começa a ter várias regras, enfim, em arquivos grandes, é fácil que essas regras conflitam um pouco. É fácil que uma regra eu fale para que ele seja de uma cor, e na outra regra eu falo que seja de outra. Eu falo para ele estar em um lugar, mas na outra regra eu falo para ele estar em outro lugar. Então, quando essas regras conflitem, o CSS ele não vai dar problema para ele, não vai te dar um erro. Ele vai rodar, ele vai ter um jeito de decidir, ele também não escolhe aleatoriamente. Ele tem um jeito de decidir qual estilo ele vai pegar. Dentro do CSS ele faz um cálculo e tudo, mas a gente pode resumir esse cálculo de uma maneira bem simples, que é quanto mais específico for o seletor, mais prioridade ele vai dar. Então, a gente pode ver aqui, eu já deixei para vocês, que a prioridade dele vai ser o ID, depois vai ser a classe e depois vai ser a tag. Então, vou botar aqui. Então, tipo assim, como eu falei, o ID ele é bem mais específico. A tag, eu estou englobando todas as tags do meu código, né? Todas aquelas tags que forem iguais no meu código, na minha estrutura. A classe, eu já posso estar selecionando só algumas tags. Agora o ID eu vou estar selecionando só uma. Então, se eu estou selecionando só uma, esse estilo deve prevalecer. Então, o estilo que eu dou ao ID, ele prevalece sobre o estilo que eu dou sobre a classe. E que, por si, prevalece sobre o estilo que eu dou para a tag. Então, aqui a gente vai ter um exemplo mais próprio, né? Esse exemplo que eu falei para vocês. Então, eu tenho um título, um H1, que ele está na classe título, porque ele é um título, mas ele vai ser o título principal da minha página, né? Então, ele é uma tag H1, ele está na classe título, porque ele é desse grupo, e a identidade dele é o título principal da página. E, enfim, a gente pode ver que a gente colocou H1, a cor do H1, como vermelho. Mas a gente falou que toda classe título, né, todo membro da classe título tem a cor verde. Né? A gente vê ali embaixo, na linha 5 do CSS. Mas a gente também diz que toda classe, não, né? Que a tag com a identidade de título principal vai ter a cor azul. Então, no fim, a gente está falando primeiro para pegar a cor vermelha, depois a gente fala para pegar a cor verde, depois a gente fala para pegar a cor azul. Como o CS decide isso, né? Ele vai pegar o mais específico. Então, o resultado vai ficar azul, porque ele vai pegar o do ID, que é a mais específica. Enfim, isso não é um comportamento errado, é assim que o HTML funciona, é assim que ele deve funcionar mesmo. Mas a gente tem uma exceção sobre toda essa regra que, enfim, acaba com tudo isso que eu falei, que é o important. O important, ele basicamente fala que você está ignorando qualquer regra anterior, independente da especificidade dela. Independente se essa regra for mais específica ou não, eu quero que você use o estilo que tiver no important. Então, enfim, a gente está mostrando isso aqui. Vocês podem perceber que, se você parar para pensar um pouco, por que existe isso, né? Isso é algo que a gente pode dizer que existe só para mesmo
facilitar a vida de algumas mudanças pontuais, mas que ao mesmo tempo que ela facilita, ela piora, porque ela dificulta, né? Porque, beleza, vai facilitar momentaneamente, porque nesse momento eu só quero mudar a cor para azul e ignora tudo que eu falei antes, eu não quero ter que ler o que eu mexi antes, eu quero mudar para azul rápido. Mas, beleza, eu mudei para azul e aí depois disso eu ignoro. E aí imagina que dias depois eu vou e quero mudar essa cor de novo. Eu não lembro que eu usei um Imported. E eu só vejo que, meu Deus, por que a cor não muda? Por que a cor ainda tá azul? Sabe? Então, em si, isso é uma péssima prática, porque, enfim, você pode se esquecer. Outras pessoas, quando forem ler, isso não é algo que é prático, né? Que é muito bom. Então, a gente está falando isso porque você vai acabar vendo isso pela internet, aí, quando você estiver olhando o código CSS, para você entender o que está acontecendo, mas, por favor, não usem. Isso é realmente uma péssima prática, é ruim para você e é ruim principalmente para outras pessoas que estão codando com você. E, enfim, programar a gente sabe que não é parece, mas não é uma atividade solitária. A gente tem sempre em grupo, a gente tem sempre que pensar que o nosso código ele tem que ser legível, né? Então, não só a gente tem que entender o nosso código, as outras pessoas também têm que entender. E, enfim, usar Important é algo que só vai dificultar a nossa vida ou do... Enfim, agora que eu já deixei bem claro todo o meu ódio pelo Important, e eu não sei por que existe isso no CSS. Brincadeira, sei sim, preguiça, mas vamos seguir, né? Falar agora de Box Model. Box Model é algo que existe em todo elemento HTML. É um conceito que existe em todo elemento. Todo elemento ele é composto por 4 estruturas, né, que vão formar esse elemento. Então, o elemento ele vai ter o tamanho do conteúdo em si, ele vai ter o tamanho de preenchimento desse elemento, o elemento ele vai ter uma borda, ele vai ter um tamanho de margem. Tudo isso vai ser definido pelo CSS. O CSS vai ajudar a gente a definir isso, a aumentar ou diminuir qualquer um desses, ou até mesmo apagar. Eu posso falar que eu não quero um preenchimento, eu não quero uma borda, eu não quero uma margem. Então, o conteúdo não. O conteúdo a gente não mexe pelo... Quer dizer, a gente consegue sim alterar o conteúdo o tamanho do conteúdo pelo HTML usando o width e height, né? Mas enfim, primeiro a gente pode ver aqui o exemplo de um parágrafo, né? A tag P, né, de parágrafo, e a gente tem simplesmente, a gente colocou que a cor de fundo dela vai ser azul, então esse é o tamanho do conteúdo e é isso, simplesmente assim, né? Bom comentar, isso aí que a gente está usando aqui é nada mais nada menos que o console, é o inspetor do navegador, né? Nossa, travei. E você pode acessar ele facilmente apertando F12 na sua página. Ele vai te mostrar... Ele é uma ótima maneira para você, como desenvolvedor, entender o que está tendo na sua página. E, enfim, no começo você abre e realmente é muita informação aqui. Você demora um tempo a se acostumar com isso tudo. Mas você pode ver que em cima você vai ter um HTML escrito. Embaixo você vai ter o CSS aplicado sobre esse HTML. E a gente vai ter muitas outras coisas aqui que a gente vai explorar mais ao decorrer do nosso curso. Mas por enquanto é bom você saber que isso existe, que isso está ali, F12. E enfim, isso tá confuso aqui talvez porque, enfim, é uma página super complexa de apresentação de slides que está usando um monte de estilo, um monte de coisa. Mas experimenta quando estiver fazendo a sua tarefa, apertar F12 e olhar isso, explorar um pouquinho esse inspetor para você ver. Acho que você vai poder descobrir algumas coisas, você vai ver que é muito mais simples quando você tem um HTML, um CSS mais simples que você consegue ver aquelas coisas e, enfim, é muito bom explorar e conhecer o inspetor porque para um desenvolvedor front-end ele é uma ferramenta, assim, fenomenal. Para todo desenvolvedor web, né? Para o desenvolvedor front-end isso aqui é fenomenal, para o desenvolvedor back-end também é fenomenal em outros aspectos, enfim, a gente vai explorar isso mais para frente. Mas voltando para o nosso box model, né? A gente acabou de falar do conteúdo, o tamanho do conteúdo, que, enfim, é o tamanho próprio daquele elemento, né? Tipo assim, o tamanho básico, vamos dizer assim, o default dele. Como a gente vê ali, né? A gente coloca esse estilo normal no parágrafo. A gente vai ter agora a borda. A borda é aquilo que vai estar em volta, que vai estar limitando o nosso conteúdo, né? Então aqui a gente colocou uma borda e a gente pode ver que a borda a gente coloca pelo atributo border, né? E o valor que a gente dá a esse atributo,
ele começa com um tamanho, então a gente coloca ali um px, que é basicamente um pixel de tamanho, um estilo da borda, que é solid, e uma cor. A gente pode dividir esse atributo em vários atributos, então a gente pode colocar um atributo chamado border size, um chamado border style, outro chamado border color, mas a gente pode resumir eles em só colocar border e aí fazer a sequência: tamanho, estilo e cor. Então, a borda vai ser aquilo que vai envolver, que vai estar no limite do conteúdo, do elemento. O padding ele vai ser o preenchimento. Aqui, como a gente vê, a gente colocou um padding na página, além da borda, e o tamanho desse padding é um valor que é 0.75 em. A gente vai explicar um pouco mais sobre esse formato de tamanho aqui, que é um 0.75 em. A gente vai explicar um pouco mais pra frente. Mas o importante agora é só você saber que a gente coloca um padding, um preenchimento. O que é o preenchimento? O preenchimento é a distância entre o conteúdo em si e a borda. É realmente um preenchimento daquele elemento. Ele está dentro do elemento, então, como eu falei, a borda é o limite do elemento e o padding é aquilo que está preenchendo o elemento. Então, eu vou ter o conteúdo e eu vou ter um espaço extra dentro do elemento que vai ser o padding. Agora, por último, a gente vai ter a margem. A margem, ela é... Aqui a gente pode ver que a gente colocou uma margem de 1 em, ali embaixo, né? Além do padding, além do border. E a margem, ela é aquilo que vai além do nosso elemento, né? Então, como eu falei, a borda já é o limite, a margem é o espaço que eu quero para além daquele elemento. Então, eu também posso entender a margem como o espaço mínimo até a próxima borda do próximo elemento, até o limite do próximo elemento. Então, por exemplo, se eu tenho dois elementos e um tem uma margem de 10 pixels e o outro tem uma margem de 5 pixels, a distância entre eles vai ser 10 pixels. Não importa que o segundo tenha dito que a margem dele é 5. Quando eu digo o tamanho da minha margem, eu quero dizer que basicamente que eu não posso ter nenhum outro elemento que comece antes de 5 pixels de mim, por exemplo. Mas se eu tenho um que começa a 10 pixels de mim, ok, tá valendo, show de bola. Agora esse outro elemento está dizendo, não, eu não posso ter nenhum abaixo de 10 pixels, então 5 pixels para mim não é aceitável. Então eu empurro mais 5, empurro 10 pixels de distância de mim. Então a margem vai ser essa distância entre o limite de dois conteúdos. Entre o limite de dois elementos, desculpa. Enfim, agora comentando um pouco das unidades medidas, né? A gente usou ali para medir, para falar do tamanho tanto da nossa margem, quanto do nosso padding, quanto da nossa borda. Mas o que exatamente é cada coisa, né? A gente tem vários tipos de medida que, enfim, assim como temos litro e mililitro para medida de volume, ou metro para medida de tamanho, dentro do desenvolvimento web a gente vai ter pixel, em, rem, VH e VW, que são view height e porcentagem. O que cada um deles quer dizer? Pixel eu quero dizer realmente pixel, né? Então, um pixel é um pixel. Um pixel é um pixel na minha tela, na tela do notebook, no seu notebook, na tela da TV, na tela do meu celular. Um pixel é um pixel. Então, por exemplo, eu tenho a tela do notebook que é 1920 pixels por 1080, por exemplo. Então, ele está dizendo o tamanho dessa tela em si. Então, quando eu criar enquanto isso, eu tenho a tela do celular que é, sei lá, 100 pixels por 400, não sei, chutando aqui qualquer valor. Então, se eu pegar e criar um componente, criar um elemento que é 10 pixels por 10 pixels, ele vai cobrir o espaço de 10 pixels no meu celular, assim como vai cobrir 10 pixels na tela do meu notebook, quanto na tela da minha TV. Independente do tamanho da tela, 10 pixels são 10 pixels. Agora, em e rem, eles se baseiam na largura da letra M, né? Então é baseado no tamanho da fonte. Enquanto o em ele vai usar a fonte atual, que estiver sendo usada naquele texto, naquele elemento, o rem vai usar a fonte original, a fonte base do HTML. É um pouco difícil de imaginar isso, né? Só falando, né? Como assim o tamanho M? Mas quando você vê na prática, você começa a entender um pouco melhor, né? Ele vai ser um pouco mais diverso, um pouco mais modificável, porque é diferente do pixel, né?
um M nem sempre vai ter o mesmo tamanho, né? A fonte pode mudar, então eu posso ter uma fonte que o M é um pouco maior, um pouco menor. Ou eu posso ter uma fonte maior, eu posso simplesmente falar que o tamanho da minha fonte é 20 pixels. Então, nesse caso, o meu M está ocupando 20 pixels, por exemplo. Mas eu posso falar que para outra tela, a minha fonte é 8 pixels. Então, o M também vai ser menor nessa tela. Então, o Enrien já tem um pezinho ali no que a gente chama de responsividade, que é mudar o tamanho dos nossos elementos baseado no tamanho da tela do usuário, né? Porque na web, o usuário pode estar acessando a gente através do notebook, através de um celular, através de uma TV. Ele pode estar acessando a gente através de uma geladeira, enfim, não sei, de um relógio hoje em dia. É bizarro, mas ele pode. Então a tela pode ficar cada vez menor ou cada vez maior. E usar pixel é algo que é um pouco ruim por causa disso. Porque o que 100 pixels pode ser ótimo na tela do meu celular, na tela do meu notebook já fica um pouco pequeno. Na tela da minha TV, então, fica impossível. Ou na tela do meu relógio, do meu smartwatch, vai ficar muito grande, vai passar o tamanho da tela. Então, temos esse problema. O Enrien ele já é um pouco mais variado com isso. Mas quando a gente começa principalmente a falar de responsabilidade, a gente fala já de VH e VW e de porcentagem. VH e VW, ele está basicamente dividindo a nossa tela em 100. E primeiro VH seria view height, então seria a altura da nossa view, né? Do nosso viewport, que é o que ele chama. Viewport é basicamente o tamanho do nosso conteúdo total da nossa tela, do nosso navegador ali. E VW seria em relação à largura, né? Então quando eu falo 100 VH, eu estou falando a altura inteira do nosso site. Quando eu falo 100 VW, eu estou falando a largura inteira. Não, site não, do nosso visualizador, né? Daquele que eu estou usando para visualizar. Então, se eu falo 5, eu estou falando 5% da largura, né? 5%, ou 5% da altura, dependendo. Né? Enfim, enquanto porcentagem, a gente vai ter essa medida relativa em prova, né? Então, uma largura de 5% é realmente 5% da largura, mas não em relação ao viewport. Enquanto 5%, quando eu falo 5VH, é 5% da altura do meu visor, daquilo que eu estou vendo na minha página, 5% de altura pode não ser 5% da tela. Como assim? Porque ele vai usar como base aquilo que ele está herdando. Então a gente volta lá para o começo da aula quando eu falei que CSS é um estilo em cascata. Ou seja, tem herança na página do CSS. E é um conceito importante. Então quando eu falo que a minha altura vai ser 5%, não é 5% da minha página inteira. É 5% do componente pai daquele. Então suponha que o meu componente pai tem 200 pixels. Quando eu falo, ok, esse vai ter 5% dessa altura, o meu componente filho vai ter 10 pixels. Então, enfim, é bom ter essa noção de que a porcentagem vai ser baseado no componente pai dele. E ele já é uma medida relativa que vai permitir a gente programar e estilizar coisas muito melhores para diferentes dispositivos. Mas não resolve o problema. A gente vai ter uma aula mais pra frente que vai falar só sobre responsabilidade, que a gente vai entrar a fundo na programação, no desenvolvimento web para diferentes dispositivos. Mas por enquanto é só vocês saberem que aqui a gente está começando a colocar o pezinho lá e a pensar nesse problema. Comecem a pensar nesse problema, como resolver esse problema e como, enfim, nas implicações desse problema, né? Aqui, enfim, a gente teve uma prática em sala. Eu acho que eu não vou fazer a prática com vocês aqui, porque eu acho que não vai fluir bem, pode tomar muito tempo e eu acho que a dinâmica não vai rolar bem. Mas é bom comentar que ainda nessa semana ou na semana que vem, a gente vai disponibilizar um laboratório web, que é basicamente um vídeo fazendo a prática e mostrando, não focando tanto no conteúdo e na teoria em si da tecnologia, mas focando mais na prática e mostrando um pouco da prática daquilo. Então o laboratório dessa semana vai ser um laboratório mexendo em CSS, que a gente vai um pouco mais a fundo nos estilos, no que a gente pode fazer,
A gente vai falar um pouco sobre animação de CSS, que é algo que é um assunto um pouco mais complexo, que vai um pouco além do que a gente viu hoje, mas que a gente vai poder explorar lá. Enfim, então a gente ainda vai ter essa prática ainda. Vai ficar faltando nessa aula aqui, porque a gente não teve a gravação da aula mesmo, né? Mas já vai vir o laboratório. Fica de olho no canal, né? Se inscreve para poder receber isso. Ou assim que a gente sair, a gente vai estar lançando o nosso Discord, comentando para todo mundo. E é bom avisar também que para quem está fazendo o curso, o laboratório é um conteúdo adicional e opcional, né? Então, se você quiser e se você está interessado pelo conteúdo, a gente recomenda demais que você veja, mas não é necessário. E também não é um conteúdo que você precisa do WebDev em si para assistir. Essa é outra coisa legal. É um conteúdo totalmente independente do WebDev nesse sentido, né? Qualquer outra pessoa pode assistir aquilo dali e entender. Mas enfim, a aula foi basicamente essa, né? Agora vamos falar da nossa tarefa. A nossa tarefa vai ser, a gente vai usar esse site que vocês fizeram na primeira tarefa e vamos estilizar ele. Então, na verdade, a primeira coisa que você vai fazer vai ser aquela sua lista que você tinha com os pontos do que você aprendeu na primeira aula. Você vai colocar também o que você aprendeu na segunda aula e depois disso você vai estilizar a sua página, né? Depois que você estilizar, você faz um commit falando o que você fez e puxa ele para o seu repositório, que no final da semana a gente vai corrigir, a gente vai dar uma olhada em todos os repositórios. É bom comentar também que o mais criativo vai receber um prêmio na próxima aula. Eu mesmo vou entregar esse prêmio para o mais criativo na próxima aula. Então, o que é ser o mais criativo? Não sei. Realmente depende da sua criatividade, né? Da ideia da criatividade. Se eu soubesse, não seria criativo, né? Enfim. Mas um exemplo do que vocês podem fazer, né? Do que a gente fez, essa é uma tarefa um pouco já clássica aí do WebDev. A gente tem aqui o site feito pelo Luiz, no ano dele, que ele inclusive mudou aqui. Isso estava diferente, safado, ele mudou, olha só. Mas enfim, vocês podem ver que ele que ele tem um estilo aqui para mudou a fonte, mudou a cor da fonte, mudou de fundo. Caraca, eu cliquei no link. Mas enfim, colocou um hover nos links, enfim. Esse aqui é um exemplo do que você pode fazer. Dá para ir muito além disso e, enfim, é isso. Explore o CSS, sabe? Vai além, sabe? Descubra um pouco mais sobre isso. E é isso, gente. Muito obrigado por todo mundo que veio até aqui. Desculpa mais uma vez por esse problema com a aula, né? Por a aula de hoje não ser gravada ao vivo. Mas espero que isso não tenha afetado a quem estiver tendo que acompanhar ela assíncrona, não tenha afetado o aprendizado. Lembre que se você ficou com alguma dúvida, né, não teve você pode perguntar, né, seja no comentário do vídeo, seja lá no nosso Discord pra gente. Então pode me chamar, pode chamar o Luiz, pode chamar qualquer um de nós que estamos pelo WebDev, que a gente está sempre disposto a ajudar. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Valeu, até semana que vem.